Você observa o sobe e desce do preço da cota e do fundo imobiliário que você investe lá na bolsa, mas será que aquele sobe e desce, ele efetivamente reflete o resultado da estratégia do time de gestão com o recurso que o fundo imobiliário tem? Eu sou Ricardo Figueiredo, especialista em fundos imobiliários, professor na Finclass. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que você analisa o trabalho da gestão, o resultado que a gestão gera em um fundo imobiliário. Vamos começar o nosso vídeo então mostrando o segmento mais volátil. A teoria que eu vou mostrar aqui para vocês, ela é válida para fundo de tijolo, para FOF, que vai ser o que eu vou mostrar. Eu escolhi o fundo de fundos, o FOF, porque ele é mais volátil. Então em um ano você vai observar lá o FOF caiu 15%. Mas será que a estratégia que o gestor executou no fundo gerou uma desvalorização de 15%? Em um determinado período adiante, você observará esse mesmo FOF subir 20%, 30%. Mas será que a estratégia que o gestor executou no período fez com que este FOF se valorizasse tudo isso no patrimônio que ali tem? Vamos entender essa dinâmica hoje para você desmistificar o que é variação de preço no mercado secundário lá na tela do Home Broker e variação patrimonial, quanto o gestor coloca efetivamente no bolso do cotista pela ótica do patrimônio do fundo. Para começar, a gente precisa entender qual é a composição do patrimônio de um FOF. Então, no nosso exemplo, a gente vai trabalhar com o fundo de fundos, o FOF, né? Como é o VP? Lembra o que é VP? Valor patrimonial. É o valor da cota sob a ótica contábil. Contabilizei todos os ativos e passivos do fundo, dividi pelo número de cotas, tenho lá o meu valor patrimonial da cota, né? Como é composto o VP de um FOF? Né? Então lembre-se, o FOF ele investe no FII A, no FII B, no FII Z e assim por diante. O VP deste FOF nada mais é do que o valor de mercado de cada um desses fundos ponderado pela participação que ele tem. Então, se o fundo A, por exemplo, pesa mais, a variação da cota de mercado deste fundo vai ter mais impacto no valor patrimonial do FOF do que a variação de preço do fundo Z, por exemplo, dado que ele pesa menos. O sobe e desce das cotas no mercado secundário dos FIIs investidos é que vão afetar o valor patrimonial do FOF. Então, olha só, o valor de mercado do FOF é o sobe e desce de acordo com compra e venda das pessoas, dos investidores em relação àquela cota. O valor patrimonial reflete o que está acontecendo com a cota dos FIIs investidos. É diferente, tá bom? Agora você já se lembrou de como a gente obtém o valor patrimonial de um FOF. O que eu quero dizer para você é o seguinte: quando você olha lá, período 1, valor de mercado X, período 2, valor de mercado Y. Quando você faz essa variação, você tem o retorno do teu investimento, né? Você comprou aqui, comprou e vendeu aqui. Você tem o retorno do teu investimento. Fora isso, lembre-se, neste meio tempo, o que aconteceu? O FOF foi te pagando dividendo, não esqueça disso. Eu vejo algumas pessoas às vezes reclamam do retorno de um determinado fundo imobiliário. Ah, mas eu comprei a cota a 100, tô vendendo ela agora a 110, me rendeu só 10%. Eu fiquei 2 anos com a cota. Só que nesses 2 anos ele te pagou quanto de dividendos? Ah, ele me pagou quase R$30 em dividendos. Ah, então seu retorno na verdade foi de R$40 em 2 anos, né? 10 de variação de capital e 30 de dividendo. E você achando que era só 10. Então a gente tem que considerar o dividendo na conta. Mas quando eu olho só a variação de mercado, eu não estou analisando o trabalho do gestor. O trabalho do gestor é refletido na cota patrimonial. Então o que eu quero comparar? O valor patrimonial neste período X, mais todos os dividendos que eu fui recebendo, com o valor
final, valor patrimonial final. O que eu quero dizer? Quando você comprou a cota, o gestor tinha esse valor patrimonial. Então ele estava trabalhando com esse recurso. Com este recurso, o que ele gerou para você? Ele gerou estes dividendos e no final te entregou este valor patrimonial. Se o mercado está reconhecendo isto ou não, são outros 500. O que eu estou te mostrando aqui é como a gente avalia o trabalho do gestor no período. Não é quanto você ganhou ou perdeu de dinheiro, é como a gente avalia o trabalho do gestor. Maravilha, Ricardo, entendi. Então, se eu comprei a cota aqui e neste período o patrimonial estava 90, eu recebi 27 em dividendos e tô saindo agora num patrimonial de, por exemplo, 85, quando eu olho só patrimonial, parece que o gestor queimou dinheiro, mas na verdade, agora ele tem 85, mas ele já me gerou 27. Né? Então, a gente tem mais dinheiro, na verdade, do que tinha no período inicial. E é o que a gente espera de fundo imobiliário, né? A gente espera que ele vá crescendo ao longo do tempo. Na teoria, tudo é bonito. Vamos dar uma olhada na prática? Para o conteúdo de hoje, eu separei uma lista de fundos imobiliários do segmento FOF, peguei o valor patrimonial dele lá numa data, no final de 2020, todos os dividendos que eles geraram neste período e dei uma olhada no valor patrimonial no final de 2023. E aí eu calculei qual foi o retorno sobre o patrimônio que o gestor gerou. Vem comigo que eu vou te mostrar na planilha. Agora sim, planilhinha aqui na tela. Então vamos lá. Primeiro, eu vou te ensinar como eu construir essa planilha. É uma planilha relativamente simples. Dará mais trabalho para você buscar os dados do que efetivamente construí-la. Como você encontra esses dados? No histórico de relatório gerencial dos fundos imobiliários que a gente selecionou. Eu selecionei aqui 8 FOFs, tem um histórico aí onde eles estavam no mercado já ali ao final de 2020. Tem alguns FOFs que a gente volta para o histórico, eles são tão novinhos que no final de 20 eles ainda não estavam no mercado. Então eu selecionei esses 8 são FOFs que tem mais histórico, FOFs grandes, né, que tem liquidez boa no mercado, enfim. Vamos lá. Então a gente tem o BCFF, BTG, RBRF da RBR, HFOF da Red, KFOF da Kinea, o BCIA do Bradesco, RBFF da Rio Bravo, HGFF do Credit Suisse, BPFF do Brasil Plural. Vamos lá então. Valor patrimonial em dezembro de 2020. Ou seja, quando terminou o ano, esse era o capital que o gestor tinha, o patrimônio que o gestor tinha por cota dentro do fundo, em cada um deles. Ah, Ricardo, mas o BCFF ele fez agora, mais recentemente, um split de cotas, né? Um desdobramento de cotas. A cota dele não valia isso daí lá atrás, valia muito mais. Tá tudo ajustado aqui, então não tem nenhum problema se teve evento subsequente depois de desdobramento de cotas, tá bom? Continuando, por exemplo, o RBRF ele vai fazer um desdobramento, como ele não fez ainda, eu tô usando essa base. Tá? VP de dezembro de 20, valor patrimonial que o fundo encerrou o ano de 2020. Esse era o patrimônio por cota. Aí eu peguei todos os dividendos que eles geraram em 2021, 2022 e 2023. A soma de dividendo tá aqui, ó. Então, o BCFF pagou R$ 2,44 por cota neste período. O KFOF, R$ 24,34. O BCIA, o Bradesco aqui, ó, R$ 26,01. Pagar mais ou pagar menos em reais não quer dizer tanta coisa. Por quê? Porque o valor da cota muda. Aí o que eu fiz? Calculei aqui, ó, o dividend yield anual. Eles estão bem em linha, tá, gente? Tirando o BPFF aqui, que deu a destoada, foi quem mais entregou dividend yield, quase 8. Os demais aqui, qualquer coisa ali entre 6,9 e 7,1 tá dado. Então, praticamente aí 7% de dividend yield é o que a turma entregou. BPFF se destacou, entregou 8% aqui neste período, na média, ao ano, na média, tá? Quem puxou a média dele para cima. Ah, e qual foi a base de cálculo para isso daqui? O VP de 2020. Então foi quanto ele entregou de dividendo comparando com o patrimônio de 2020, porque a gente considerou esse patrimônio como inicial. Maravilha! E aí, qual foi o valor patrimonial lá no final de 2023? É esse aqui, ó. Esse valor patrimonial. Ou seja, o gestor do fundo, o gestor do FOF, tinha este valor por cota ao final de 2023. Em linhas gerais, se ele fosse a mercado e vendesse tudo que ele tem a valor de mercado, ele conseguiria gerar algo muito próximo a isso daqui para o seu cotista. Ele poderia entregar o dinheiro para o cotista. Mas, Ricardo, o gestor lá do BTG, o BCFF, ele tinha 10,65. Quando chegou no final de 2023, ele ia me entregar 9,87. Eu perdi dinheiro?
Calma, lembre-se, ele te gerou dividendos no meio do caminho. Então o que é que eu fiz aqui? Somei valor patrimonial mais tudo que eu recebi de dividendo. Então, na verdade, se ele tivesse feito isso, vendeu tudo que estava lá valor de mercado, pegou a grana, colocou no bolso do cotista, bati tudo no liquidificador nesse período, ele teria feito os 10,65 se transformarem em 12,30. Ou seja, um retorno sobre o patrimônio líquido de 15,50. 15,50. Eu vou até pôr uma casinha decimal só aqui para facilitar. 15,5. Tá vendo? No mesmo período, a cota de mercado andou quase 29. Isso quer dizer que o mercado precificou mal? Não. Por quê? Porque a gente precisa entender o ponto de partida. Lá em dezembro de 2020, a cota de mercado estava bem para trás da cota patrimonial. Então ele foi andando para correr atrás desse prejuízo, né? A cota de mercado falou: opa, tô com um desconto muito grande. E aí o pessoal foi comprando, ela foi se valorizando. Por isso que a gente teve esse retorno de quase o dobro de mercado em relação à patrimonial. Por que eu mostro isso? Essa análise é importante para a gente entender no período. Por isso que eu não gosto de comparar o retorno de patrimônio contra o retorno de mercado. Eu gosto de comparar o retorno de patrimônio entre os gestores. O que é que o gestor fez com a grana no período, né? Porque o período aqui é o mesmo para todo mundo. Eles não compram cota no mercado secundário, eles não entram em emissão, todos tinham as mesmas condições. Alguns uma facilidade um pouquinho a mais, porque talvez tivesse um pouquinho mais de caixa, mas as oportunidades estavam à mesa. Com isso, o gestor do BCFF fez 15,5, o da RBR fez 15,8. Olha o da Red, menos de 5% com patrimônio de retorno ele fez. Menos de 5%. Isso quer dizer que, muito provavelmente, a carteira tenha cotas que não se valorizaram tanto nesse período. Porque lembre-se, o que é o valor patrimonial do FOF? É o valor de mercado daquilo que ele investe. Então, se a cota que ele investe não anda tanto, ele vai ter um retorno também menor. CAFOF, quase 12, né? O da Kinea. Foi o que mais teve retorno de mercado no caminho, mas não necessariamente foi aquele cujo patrimônio mais se valorizou no caminho. BCIA, Bradesco, este sim, ó, é o segundo com maior crescimento patrimonial nesta janela. E também é o segundo com maior crescimento de mercado, só ficou atrás do Cafof. O da Rio Bravo ficou aqui com 12, meio de caminho. O do Credit Suisse também destaque o que mais teve valorização patrimonial. E o da Brasil Plural também se posicionando aqui no meio do caminho com 15%. Para que eu faço isso mais uma vez? Para comparar entre os gestores quem foi que teve uma estratégia que conseguiu ler o mercado para capturar as valorizações que já ocorreram nesta janela, 21, 22, 23. Aí a gente olha para a carteira de hoje. Será que a carteira de hoje está mais bem preparada para as valorizações que a gente acredita que ocorrerão adiante? E quando chegar num cenário de baixa, será que a carteira que ali estará bem preparada para absorver choques negativos, mercado se desvalorizando? É uma carteira mais defensiva? É uma carteira mais agressiva? A gente consegue capturar essa leitura de mercado do gestor quando a gente faz essa análise da cota patrimonial. Se você ficar olhando só lá na tela, o FOF valorizou 10%, 15%, ou o dividend yield dele foi 8%, 7%, você não consegue fazer a leitura da inteligência que o gestor colocou naquela estratégia. E mais uma vez, o gestor não vai acertar todas as teses de um FOF, mas é importante que ele acerte boa parte delas, e que gere resultados positivos ao longo do tempo. Eu quero que você me conte nos comentários se você já investe nos fundos imobiliários, os chamados FOFs. E se você já tinha analisado o trabalho do gestor do FOF onde você investe, sob essa ótica, comparando aí o retorno patrimonial mais dividendos gerados em uma determinada janela contra outros gestores de outros FOFs, ou que você já investe também, você pode ter mais de um na carteira, ou outros que você não investe, mas acompanha aí pelo mercado. Gostou do conteúdo de hoje? Então não se esqueça de dar like, não se esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo novo para vocês aqui. Ative o sininho para receber notificação, a gente te avisa quando publicar vídeo novo. E coloque aqui nos comentários o conteúdo que você quer ver sobre fundos imobiliários, porque tenha certeza, eu vou voltar. Um grande abraço e até a próxima.